uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro, para muitos, inclusive para rivais, a mais linda do futebol. O time leva o nome do heróico português, que navegou por mares violentos, desconhecidos, em uma época onde os bravos irmãos portugueses dominavam essas áreas. Nascido em Sines, no distrito de Setúbal, em Portugal, Vasco da Gama nasceu por volta do ano de 1469. Filho do também navegador Estevão da Gama, não se sabe muito sobre ele, mas sobre o seu filho as pessoas sabem bastante. Inclusive, para quem gosta de One Piece, tem até uma homenagem para ele. O Vasco Shot, membro da tripulação do Barba Negra, antagonista e rival do Capitão Luffy. Anime maravilhoso. Aliás, tem várias homenagens em relação a ele. Poemas como os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, de 1572, O Oriente, de José Agostinho de Macedo, de 1814, mas nenhum deles pegou tantos corações brasileiros como o Clube de Regatas Vasco da Gama e a sua rica história. No século XIX, o esporte mais popular do Brasil era o remo. Henrique Ferreira Monteiro, Luiz Antônio Rodrigues, José Alexandre Davelar Rodrigues, Manuel Teixeira de Souza Júnior, 4 jovens caixeiros comerciários que trabalhavam na região central do Rio de Janeiro, durante suas folgas, praticavam remo em um barco. Eles deram o nome de Iracema. Para a prática, eles iam até as praias de Niterói. Foi nessas idas e vindas que tiveram a ideia de abrir um clube no bairro da Saúde, onde eles trabalhavam. As reuniões começaram e um quinto integrante do grupo foi convocado, Lopes de Freitas, e em janeiro de 1898, na rua Teófilo Otoni, número 80, durante essas resenhas, tinham convidados como os irmãos Couto, comerciantes portugueses e que tinham uma grana para começar um novo propósito. No dia 21 de agosto de 1898, às 14h30, surge então o Clube de Regatas Vasco da Gama, e aquele ano era o 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia, que pode se ver no manto do Vasco. E depois eu explico. Francisco Gonçalves Couto Júnior foi escolhido o primeiro presidente. A rua mudou de nome, hoje em dia é a atual Sacadura Cabral, número 345. O bairro é o mesmo, Saúde. Inclusive, há uns 3 anos atrás, tinha um centro cultural ali. Eu não sei se ainda tem, pois se você for no Google Maps, atualizado em julho de 2023, tem uma placa de vende e aluga. Se algum vascaíno ver esse vídeo e puder informar como está ali, eu agradeço de coração. Mas vale a pena visitar o lado de fora. Vamos valorizar a história dos nossos clubes brasileiros. Aliás, você pode ver ali no portão a cruz que o Vasco usa no uniforme. E não é a Cruz de Malta, apelido dado ao clube, Cruz Maltino. Os fundadores tinham a intenção de colocar a Cruz da Ordem de Cristo, referenciando as caravelas usadas por Vasco da Gama na chegada às Índias. Aliás, todas as caravelas portuguesas usavam esse símbolo. O clube vascaíno conquistou vários títulos no remo, sendo uma das referências nos torneios de nosso continente. No esporte a regatas já era utilizado o uniforme preto, representando os mares desconhecidos, e a faixa diagonal branca, que representa o caminho marítimo, descoberto pelo heróico português, além de sua cruz, que eu já expliquei. Só que eu acrescento que representa também a fé do povo português. Em tempo, a padroeira do Vasco da Gama é a Nossa Senhora das Vitórias. A padroeira tem o dia 15 de agosto como a sua data comemorativa. O tempo vai passando e outro esporte vai tomando os corações dos cariocas. O futebol vai ganhando cada vez mais fãs. Times de futebol vão surgindo, como o Botafogo, que em 1913 inaugurava o seu campo de General Severiano. E nessa inauguração trouxe um combinado português de jogadores do Sporting Benfica e do Sport Clube Império. Os visitantes ganharam por 1-0, mas a chegada desses portugueses motivou a colônia lusitana, que fundou vários times, como o Centro Português de Desportos e o Lusitano Sport Clube. Só que Raul da Silva Campos, português e presidente do Vasco, teve a brilhante ideia de criar um departamento de futebol no Clube de Regatas, reunindo a colônia lusitana em torno do clube. E diferente do Lusitânia, por exemplo, que só aceitava portugueses como sócio, o que impedia de participar da Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, o Campeonato Carioca, o Vasco aceitava tanto brasileiros quanto portugueses. Houve até um acordo entre os clubes no dia 26 de novembro de 1915, em que o Lusitânia se incorporou ao Vasco. E assim foi fundado o departamento de futebol. Há fontes que falam que a primeira partida realizada do Vasco da Gama foi no dia 25 de fevereiro de 16, em que o Vasco perdeu por 8-0 contra o Boqueirão, da segunda divisão da época. Também teve contra o Catete Futebol Clube, da segunda divisão também, terminou empatado o jogo. E contra o Parque Royal Futebol Clube, da terceira divisão, vitória do Vasco por 2-1. Mas foi no dia 3 de maio de 1916, no campo General Severiano, a estreia oficial contra o Paladino, que venceu por 10-1 o time vascaíno. Mas o gol único do Vasco, feito por Adão Antônio Brandão, é o gol eternizado do clube, de número 1. Foram anos nas ligas de baixo, até 1922, em que o Vasco foi campeão da segunda divisão do Carioca. E no ano seguinte, 23, o time treinado por Ramon Plateiro iniciou uma saga gigante. Pode ser que antes disso, em 19, o Vasco passou a buscar jogadores nos subúrbios cariocas.
cariocas, independente de suas origens étnicas. Tinha um time na Liga Suburbana que se chamava Engenho de Dentro Atlético Clube, onde o Vasco passou a observar e peneirar, em uma época onde tinha um preconceito gigantesco, onde negros não podiam jogar futebol. Ao menos a liga principal do Rio de Janeiro e os clubes de elite tinham maus olhos em relação aos negros. Rapaz, eu ia apanhar nisso aí. Tempos sombrios, operários e analfabetos eram também mal vistos. E outra coisa que o Vasco fazia, em uma época onde principalmente nos anos 20 existia uma briga no futebol entre o amadorismo contra aqueles que queriam profissionalizar o esporte, tinha pagamento dos bichos, prática utilizada até recentemente, modernizada como bônus por vitória, por gol ou clean sheets, para o goleiro que não toma gol em uma partida. Foi inédito e o Vasco deu um banho no Campeonato Carioca de 23. O Flamengo, Fluminense, Botafogo, América e Bangu ficaram no chinelo. E aqueles que queriam futebol amador também ficaram. Era um clube que ficou bem popular, porque além de agregar os portugueses, agregava também os cariocas ali, inclusive de todas as camadas da sociedade. Os rivais ficaram com medo. Se reuniram para criar uma outra liga sem o Vasco, que poderia participar só com uma condição: dispensar 12 atletas. Desses 12 eram atletas profissionais ou aqueles que não conseguiam assinar o nome nas súmulas das partidas. Tinha provocações também da imprensa, era contra tudo e contra todos. O Vasco chegou até a pagar professores para os jogadores que não sabiam ler e escrever. Falavam que o Vasco não tinha campo apropriado para a liga. E tudo isso para justificar uma coisa: o Racis. Pois o presidente José Augusto Prestes enviou ao presidente da AMEA uma carta de repúdio ao Racis, deixando claro a defesa dos seus jogadores e a desistência de fazer parte dessa liga. A resposta histórica é um marco, não só do futebol, mas do Brasil, do povo brasileiro. Pois em 24, fora dessa liga Racis, o Vasco fez a melhor campanha da história do Cariocão. Sim, estava tendo 2 campeonatos em paralelo, e o Vasco terminou esse campeonato com 16 jogos e 16 vitórias. O primeiro título invicto, com 100% de aproveitamento, algo não igualado até os dias de hoje. Em 25, com uma contribuição popular e entrando muitos associados, foi adquirido um terreno e uma colina em São Cristóvão, para o dia 21 de abril de 27 ser inaugurado o estádio São Januário. Em uma partida inaugural contra o Santos, o Cruz Maltino perdeu por 5-3, com o primeiro gol sendo do santista Evangelista e o Negrito fazendo o primeiro gol vascaíno no estádio. Um pouco antes, o Vasco disputava seus jogos no campo do Andaraí, em que após vencer as resistências da AMEA, voltou a disputar contra os grandes. A década de 30 já começou com 6-0 contra o Fluminense. O Vasco já tinha feito partidas internacionais nos anos 20. Em 23, contra uma equipe uruguaia, reservas do Combinado Universal. Esse é o nome do time. Em 28, contra os Wanderers do Uruguai, na inauguração dos refletores de São Januário. Mas o que ficou pra história mesmo foi a disputa contra o Huracan da Argentina e, em uma exibição de gala dos Cruz Maltinos, o jogo terminou 5-1 pro time da casa, com jornais classificando a noite como um lindo triunfo ou uma das mais brilhantes conquistas internacionais do clube. Os Camisas Negras, apelido dado ao time do Vasco e que representa também a luta contra o Racis, acho que tá pra ter uma série aí no Amazon. Vamos ver se sai isso aí. Enfim, nos anos 30, você tinha craques como Russinho, Pascoal, Feitiço, Nijinho, Fausto, conhecido como Maravilha Negra, Domingos da Guia, considerado por muitos o melhor zagueiro da história do futebol brasileiro, e Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que dispensa comentários. Foram campeões do Cariocão de 34 e 36. Cedeu jogadores para as Copas do Mundo de 30, 34 e 38. Com isso, já era pentacampeão do campeonato. E esse título de 29, que esqueci de contar, tinha uma escalação que caiu na boca do povo. Com seus Camisas Negras, o Cruz Maltino contava com Jaguaré, Brilhante, Itália, Tinoco, Fausto e Mola, Pascoal, 84, sim, 84 mesmo. Ursinho, Mário Matos e Santana, time que venceu em uma melhor de 3 contra o América. Mas fazendo agora um salto para a década de 40, um cara uruguaio surgiu pela colina, um treinador chamado Ondino Vieira, que começou a montar uma máquina de vencer. Caras como Ademir, atacante vindo do esporte, Lelé, Isaías e Jair, que vieram do Madureira. O goleiro Barbosa, Wilson, Rafaeli, Danilo, Jorge, Eli, Fiaça, Djalma, Maneca. Bom, esse time ficou conhecido como Expresso da Vitória
Vitória, um dos melhores esquadrões da história do futebol, em que desenterrou um sapo vascaíno porque estava em jejum. Tem até uma lenda sobre. Em 44, o time começou conquistando o torneio Relâmpago e o torneio municipal. Em 45 veio o Carioca invicto, com goleada 5-1 contra o Bangu e 9-0 contra o Bom Sucesso. Em 46, sem o atacante Ademir, que foi pro Fluminense, e Ondino Vieira, que foi pro Botafogo, conquistou novamente o torneio municipal e o torneio início, sob o comando do técnico Ernesto dos Santos. 47, outro título municipal e mais um Cariocão, invicto, e contra o Canto do Rio a maior goleada registrada em São Januário, 14-1. E no final de 47, em dezembro, o Vasco recebeu um convite do Colo-Colo do Chile para participar de um primeiro campeonato sul-americano de clubes campeões, o embrião da nossa atual Libertadores da América. Times como Emelec do Equador, Litoral da Bolívia, Municipal do Peru, Nacional do Uruguai e River Plate da Argentina estavam ali. Apesar de ser considerado como um dos melhores times do país, o Vasco não era favorito, ao menos pela imprensa internacional. Os gigantes eram o campeão uruguaio, o Nacional, e o River Plate, que era conhecido como La Máquina, e tinha um cara chamado Di Stefano. Pois então o Vasco venceu no primeiro jogo o Litoral da Bolívia, 2-1. O segundo jogo contra esse gigante aí nacional, 4-1, 4-0 contra o Municipal, empate em 1-1 contra o anfitrião, o Colo-Colo, e a última partida foi contra o River Plate. E o Vasco só precisava de um empate. E foi o que aconteceu, 0-0. Um troféu internacional fora do Brasil. A primeira conquista do nosso país fora do Brasil. Tudo culpa do Vasco e melhor ainda, invictos. Existe até uma treta aí que o Vasco gostaria de reconhecer como Libertadores, mas na minha opinião não precisa, porque a importância desse torneio vai além da Libertadores. É único. Em 49, Heleno de Freitas foi contratado. Recorde de gols no Campeonato Carioca, 84 gols em 20 jogos, e um 5-2 no Flamengo que gerou uma crise enorme na Gávea. O time foi base da seleção de 50, com Barbosa, Augusto, Danilo, Maneca, Ademir e Chico, com o técnico Flávio Costa. E eu discordo que o goleiro Barbosa foi o grande vilão das Copas. Depois do primeiro Campeonato Carioca pós-mundial, o Vasco teve a honra de conquistar o primeiro título da história do estádio, com um 2-1 no América. Em 52, 56 e 58 viriam outros cariocões, mas o torneio de Paris vencendo em jogo único o Racing Paris por 3-1 e o Real Madrid por 4-3 em 57 foi o auge. O detalhe é que o Real Madrid tinha acabado de se sagrar campeão europeu e o torneio de Paris era um dos primórdios do Intercontinental e Mundial de Clubes. Esse torneio serviu de inspiração para o Intercontinental, com direito a Vavá no elenco, contra Di Stefano. Vasco, o primeiro clube não-europeu a derrotar um campeão continental europeu, e no mesmo ano derrotou o Barcelona em um amistoso por 7-2 no Les Corts, estádio do Barça antes do Camp Nou. As vitórias vascaínas fizeram os espanhóis questionar a qualidade do futebol deles. Simplesmente alugou um triplex na mente dos espanhóis. Os anos 60 veio com uma crise financeira e até a cassação do presidente Reinaldo Reis. Só que nos anos 70 surgiu um grande ídolo, Roberto Dinamite, se destacou junto com o goleiro Andrada. Simplesmente 1.110 jogos pelo Vasco, sendo o jogador que fez mais partidas pelo clube e o maior goleador vascaíno, com 708 gols. Infelizmente, no dia 8 de janeiro desse ano, 2023, o artilheiro vascaíno nos deixou. Talvez não, porque ele é dos poucos que estão eternos na nossa história. Saiu da fila logo no início de 70, conquistando o Campeonato Carioca. 12 anos sem conquistar o torneio. Só que vinha a maior conquista da década, o Campeonato Brasileiro de 74. Com o Roberto Dinamite se consagrando artilheiro. O estadual de 77 veio e no final da década Roberto Dinamite se transferiu para o Barcelona, só que voltou em 80. O Flamengo quase atravessou seu retorno, e o retorno foi um Vasco contra o Corinthians, com a torcida do Flamengo se unindo à torcida corintiana, um Flarintians, que na época chamavam de Fla Fiel. Resultado: 5-2 pro Vasco, e os 5 gols foram do Dinamite. Nos anos 80 veio os títulos carioca de 82, 87 e 88. Em 89, um Brasileirão contra o São Paulo, 1-0, gol de Sorato levando o bi, frisando que em 84 aconteceu a estreia de Romário no time principal, tanto que no Cariocão de 87, os 3 primeiros artilheiros foram do Vasco, Romário, Roberto Dinamite e Tita. A coisa ficou boa nos anos 90. Em 92, 93, 94 veio o tri do Campeonato Carioca, além de ter conquistado em 98 também. E foi tricampeão brasileiro em 97, acontecendo uma coisa curiosa. A final foi contra o Palmeiras. Os 2 jogos foram 0-0. Edmundo levou um cartão amarelo, e isso no primeiro jogo, no Morumbi. É que ele jogou uma bola no Rock Júnior depois de sofrer uma falta. E aí foi que a polêmica começou. Segundo o que eu vi na ESPN, orientaram o animal a ser expulso, então ele
chutou o Kleber, outro zagueiro do Palmeiras. Tomou vermelho, foi julgado e absolvido, podendo jogar a próxima partida. E um senhor parecia bastante nos bastidores. Já estava aparecendo desde a época do Roberto Dinamite. Aliás, foi ele que negociou o seu retorno ao Vasco, articulando nos bastidores, fazendo com que Roberto não fechasse com o Flamengo, indo para a Espanha fazendo o artilheiro vestir a camisa do Vasco e voltar a tempo para a inscrição do Campeonato Brasileiro. Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, ou Eurico Miranda, voltando em 97, ele achou uma brecha no regulamento e conseguiu reverter a decisão, e o Edmundo jogou a segunda partida da final. Vasco tri. No ano seguinte, Edmundo foi embora junto com o Evair, só que o Vasco contratou Donizete e Luizão. O Cruz Maltino estava muito forte para a Libertadores da América. Pegou um grupo muito chato, com Grêmio, América e Chivas Guadalajara, ficando em segundo. Enfrentando as oitavas, naquele momento era o atual campeão da Libertadores, o Cruzeiro. Nas quartas, o Grêmio, com aquela revanche e vitória vascaína. Na semifinal, sensacional, gol do Juninho no Monumental. E a final, jogo de ida, vitória. Jogo de volta, vitória. Vasco campeão, com direito de disputar o Intercontinental, considerado mundial pela FIFA, só que quem foi campeão foi o Real Madrid, e um jogo excepcional. 2-1 NASA contra Juninho, a partida que eu já vi do Felipe. Mas o futebol tem dessas. Em 2000 veio uma Copa Mercosul, times como Flamengo, River Plate, Cruzeiro, Palmeiras, Boca estavam no torneio. Rosário Central, São Paulo, Nacional do Uruguai, Cerro Porteño, cara, era um torneio bem recheado. O Vasco ficou no grupo E contra o Atlético Mineiro, o Peñarol e o São Lourenço, ficando em segundo, com 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nas quartas, passou do Rosário Central nos pênaltis. Na semi, o seu eterno freguês River Plate. E a final contra o Palmeiras, venceu a primeira partida com gol do Juninho Paulista. Perdeu a segunda partida e a terceira partida, dia 20 de dezembro. Chegou a perder por 3-0 no primeiro tempo. Arce, Magrão e Tuta fizeram os gols. Só que no segundo tempo veio a virada do século, com 3 gols de Romário e um de Juninho Paulista. Vasco, campeão da Copa Mercosul de 2000, épico demais. E vinha mais, sim, tinha jogo até o final de dezembro, e era da tão maluca, tão confusa Copa João Avelange, que servia como Campeonato Brasileiro. Aquilo foi uma salada que eu vou explicar depois. Só que o Vasco ficou em quinto no módulo azul, e na fase final, nas oitavas, eliminou o Bahia, e foi bem difícil. Depois o Paraná, uma dificuldade contra o Cruzeiro, e a final contra o São Caetano de Jair Pisserni, é uma carta lendária do futebol brasileiro esse azulão. Primeiro jogo foi 1-1, César fez o gol de um lado, Romário do outro. E o segundo jogo não foi muito bom, porque houve um acidente com o alambrado, foram 150 feridos. A princípio era para esse jogo ser no Maracanã, porém resolveram jogar em São Januário. E aí, aos 40 minutos de partida, aconteceu o pior. Teve atendimento aos feridos e jogo adiado para o dia 18 de janeiro, no Maracanã. Com os gols de Juninho Pernambucano, Jorginho Paulista e Romário, o Vasco venceu por 3-1. O Adãozinho fez o gol pro São Caetano. Com isso, o Cruz Maltino se sagrou tetracampeão brasileiro. Era o Divan e Júnior Baiano na zaga. Não perdoava nem a mãe. Com direito, com a rival da Rede Globo, onde a Plim Plim transmitia os campeonatos, até hoje, né? Bom, o SBT tava estampado na camisa do Vasco. Era a torcida cantando músicas do Silvio Santos. E contra a Rede Globo, SBT tendo acesso exclusivo no vestiário. E essa camisa ficou muito desejada. Mas teve motivo pra tudo isso e eu vou explicar em algum vídeo. Eu não consigo entender porque a Globoplay vai ter uma série do Eurico. Depois do título carioca de 2003, a coisa piorou. Crise financeira pesada. O primeiro rebaixamento em 2008. Retornando de volta no ano seguinte com o técnico Dorival Júnior. No início da década seguinte, em 2011, o Vasco conquistou seu título inédito da Copa do Brasil, superando o Comercial do Mato Grosso do Sul, o ABC, Náutico, Atlético Paranaense, Avaí e a final contra o Coritiba, vencendo em São Januário por 1-0 e perdendo por 3-2 no Couto Pereira, conquistando assim com um critério de gols fora de casa. Era um time bom, com Fernando Praz, Alan, Anderson Martins, Dedé, Ramon, Eduardo Costa, Rômulo, Felipe. Como jogava bola esse Felipe? Diego Souza, Éder Luiz e Alexandro, com o técnico Ricardo Gomes. O ano seguinte, 2012, era esperado títulos, só que não veio. Fez até uma boa campanha na Libertadores, sendo eliminado pelo campeão Corinthians, nas quartas de final, aquela do Diego Souza cara a cara contra o Cássio. Títulos não veio, a crise se agravou, com jogadores sendo dispensados, outros querendo sair. Em 2013 veio o segundo rebaixamento, com muito
muita confusão na Arena Joinville contra o Atlético Paranaense e as torcidas estavam exaltadas. Em 14, o Vasco foi vice-campeão carioca, perdendo mais uma vez para o Flamengo. Na Série B do Brasileiro, uma campanha nada a ver com o que eu falei até agora da grandeza do Vasco, só que passou com um empate em 1-1 contra o Icasa no Maracanã, e um terceiro lugar deprimente contra o Avaí na última rodada, perdendo a partida por 1-0. 2015 quebrou o jejum do Campeonato Carioca, 12 anos sem um título estadual. Só que no dia 6 de dezembro de 2015, o Vasco foi rebaixado pela terceira vez na sua história, e em uma partida contra o Coritiba, empate sem gols. Em 16, um feito incrível, conquistou o Campeonato Carioca, o bi, por ter vencido em 2015, só que invicto. Jogou a Copa do Brasil de 2016 pela segunda fase, ganhando do CRB em 1-1, e nesse jogo aí, o clube atingiu 28 jogos sem perder. Foi perder só na oitava rodada contra o Atlético Goianiense no dia 11 de junho pela Série B, e aí fechou a maior invencibilidade da história do Vasco em jogos oficiais, 34 jogos e mais de 7 meses aí invicto. Fechou essa Série B em terceiro, subindo para a Série A com um 2-1 contra o Ceará de virada, mas não demorou muito para o quarto rebaixamento, que aconteceu em 2020, caiu pela quarta vez na sua história e em 2021 não conseguiu acesso à primeira divisão, só foi conseguir em 2022, no mesmo ano em que o clube anunciou a SAF, em que a 777 adquiriu uma participação de 70% no clube, avaliado a 330 milhões de dólares. E sobre o acesso à Série A, foi uma tensão em Itu. Até a partida ficou conhecida como a Batalha de Itu, porque quem vencesse iria para a Série A. Conseguiu com um gol de Nenê, conquistando o acesso no embolo dessa parte da tabela. E esse ano de 2023 teve confusão, mesmo com o SAF. O Vasco não estava vindo de bons resultados. A torcida se revoltou no jogo contra o Goiás. São Januário virou um inferno. O Vasco foi punido com alguns jogos aí sem público. Maurício Barbieri foi demitido. O Cruz Maltino contratou o técnico argentino Ramon Dias e o Vasco ficou 82 dias com o estádio São Januário interditado. A justiça simplesmente esqueceu o Vasco ali. Teve a hashtag Libera São Januário nas redes sociais, até que o Vasco procurou o Ministério Público com uma proposta de termo de ajustamento de conduta, ATAC, que foi assinada e o estádio foi liberado depois de 82 dias. E o primeiro jogo pós-liberação foi contra o Coritiba, agora no dia 21 de setembro, 5-1 para os donos da casa. Hoje o Vasco tá em 16º no Campeonato Brasileiro, pelo menos até onde estou gravando esse vídeo, 30 pontos, igual ao Goiás e o Santos. À frente tá o Cruzeiro e o Bahia com 31, Corinthians e Internacional com 32, América Mineiro só tem 18 pontos e o Coritiba só tem 20. O time de Ramon Dias mostrou um futebol bem melhor. Depois do mercado, no meio do ano, a SAF teve que agir, e agora tudo indica uma melhora vascaína. Será que o Vasco vai fazer história sendo penta rebaixado ou vai retornar às glórias que tanto falei nesse vídeo? São Januário, que já serviu de casa para a seleção brasileira, hoje patrimônio histórico do nosso futebol, tem como dono o Vasco, patrimônio histórico do Brasil. E para quem chegou até aqui, você é sensacional. Eu quero agradecer de coração, quero pedir desculpas pelo tempo desse vídeo. Deu um trabalhão, mas foi uma satisfação fazer essa homenagem para o Vasco, assim como tem de outros clubes aqui. E a primeira temporada desse quadro vai chegando ao fim. Eu peço a você o seu like e que você possa compartilhar esse vídeo para ajudar o canal, pois eu quero fazer pelo menos um pouquinho para o nosso futebol, no qual tenho muito carinho. Fiquem com Deus, tamo junto, é nóis.